Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, um seguidor comentou num vídeo meu pedindo para fazer um vídeo sobre quais personagens da Bíblia seriam mitos e quais seriam personagens reais. Bom, não tem como fazer isso de uma forma simples, porque a Bíblia ela é um compilado de livros e histórias. Então você vai ter uma mistureba na Bíblia, às vezes um personagem real, um fato histórico, um personagem mitológico e assim por diante. Então não tem uma regra que a gente possa fazer isso. Eu posso só dar alguns indícios para vocês, baseados no que eu estudei, e aí cada um tire suas conclusões, ok? Vamos partir do seguinte princípio. A Bíblia se divide em duas partes. É o que nós chamamos comumente de Velho Testamento, que seria o Taná, os judeus, e o Novo Testamento. O Velho Testamento ele é dividido em três partes. Nós temos a Torá, que é a lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, né, pelos gregos. Nós temos os profetas, chamados de Nevim, pelos judeus. E nós temos os escritos, que são apenas escritos sábios e poéticos, que seriam os Ketuvim. Na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, é comum as pessoas cometerem alguns equívocos, porque acham que tudo que está ali é Torá. Na verdade, nem tudo ali é Torá, pessoal. A Torá começa praticamente do capítulo 12 em diante de Gênesis. Até a Bíblia de Jerusalém comenta que os 11 primeiros capítulos de Gênesis são considerados mitos pelos historiadores, exegetas, teólogos, etc. Eles explicam que mito não é no sentido de mentira, segundo a Bíblia de Jerusalém, é no sentido de um estilo literário. Porque ali nós temos fábula, como por exemplo uma serpente falante conversando com Eva no paraíso. É óbvio que esse estilo literário é uma fábula, porque animais não falam. Nós temos histórias fantasiosas, como por exemplo a Arca de Noé, onde um senhor idoso constrói uma arca sozinho para comportar todos os animais da terra, que é humanamente impossível. Nós temos uma torre que chegava ao céu, que é a Torre de Babel, e assim por diante. Então esses primeiros capítulos de Gênesis, com certeza são adaptações de povos vizinhos. Ou seja, elas são narrativas para criar a cosmovisão da época. Desde da criação do mundo, dos céus e da terra, até as origens da humanidade. Então, esses primeiros capítulos são todos lendários, não são personagens reais. Noé não existiu, Noé não existiu, Adão e Eva, deixa eu ver qual mais, a Torre de Babel. Esses personagens aí são tudo lendários, são tudo mitos. Então, essa primeira parte a gente descarta. Do capítulo 12 em diante começa o ciclo dos patriarcas. Esses sim podem ter existido, provavelmente. Tanto que eles originaram um povo. Mas as suas histórias eram transmitidas oralmente. Ou seja, muito antes de se desenvolver uma escrita ou uma produção literária, que é até mais provável que tenha se desenvolvido na época dos reis, então tinham essas histórias que eram transmitidas oralmente. E essas histórias, muitas vezes, elas tinham floreios. É que nem aquela história, aquele ditado que a gente fala aqui no Brasil: quem conta um conto, aumenta um ponto. E é por isso que nós começamos a ver duplicatas nesses livros da Bíblia, de Gênesis. Por exemplo, Abraão, a escrava de Abraão, a serva dele, é expulsa com seu filho 2 vezes. Num capítulo é Sara que expulsa Agar, no outro é o próprio Abraão que expulsa. Aí elas vão parar num poço, onde elas encontram um anjo que diz exatamente a mesma coisa nas duas passagens. Isso é uma duplicata, porque os clãs iam se dividindo e oralmente eles iam transmitindo essas histórias. E essas histórias vão gerando divergências. É muito comum você, quando vai transmitir uma história oralmente, você vai mudando a história. É tipo um telefone sem fio, uma história que começa de um jeito e termina do outro. Então começou a surgir em Israel uma coisa que é amplamente aceita hoje em dia pelos exegetas, que seriam 2 tradições diferentes. A tradição eloísta e a tradição javista. A tradição eloísta se referia a Deus como Elohim e a javista com o tetragrama sagrado. Então você começa a notar que as histórias são diferentes e a forma como ela se refere à divindade também são diferentes. Então o que nós temos ali são personagens que podem ter existido, reais, mas que suas histórias eram contadas, transmitidas de pai para filho, e essas histórias iam sofrendo variações de acordo com a época. Tá? Você pega lá, por exemplo, deixa eu ver uma passagem interessante, o pecado de Moisés, quando ele tira as águas da rocha lá de Meriba. Tem 2 narrativas diferentes. É meio estranho achar que um personagem como Moisés ia cometer o mesmo erro 2 vezes. Então, você tem narrativas diferentes. Muita coisa se perdeu com o tempo. Talvez o povo nem soubesse exatamente qual foi o pecado de Moisés, porque a Bíblia não é clara, mas você tem 2 narrativas ali que diferem entre si. Tá? É isso que acontece. Agora, dentro mesmo do chamado Pentateuco, ou Tanakh, nós temos partes ali que são meramente, como é que eu vou dizer, floreios, são meramente lendários, como por exemplo o Êxodo. O Êxodo tem uma grande impossibilidade histórica. Eu já mostrei aqui para vocês no canal, inclusive, há muitos anos, a hipótese Ixos, né? Que seria a hipótese de um povo semitas que habitaram o Egito por um tempo, depois se levantou um outro faraó mais forte, expulsou aqueles Ixos de lá, e eles acabaram indo para Israel. Como eram povos semitas, tem uma grande hipótese de serem os antigos hebreus.
Tanto que quem eu vi falando dessa história num podcast, que apareceu um cortezinho no Quai para mim, foi o Rodrigo Silva, onde ele mostra um pouco dessa hipótese Ixos, né, que seriam povos semitas. Então essa é a hipótese mais aceita. Agora, um êxodo como nós temos ali, pessoal, nós temos um grande problema. Teve até um vídeo aí que gerou polêmica aí no YouTube, que eu não vou nem citar, porque é um canal que eu gosto muito, mas onde o autor do vídeo ele tenta mostrar a possibilidade do êxodo comparando com outros povos. Por exemplo, o Egito, os cananeus, a tábua lá de Hammurabi, etc. e tal. Só que o problema é que a história do Egito ela se situa num deserto. E é um deserto que não é nem rota, né, comum de passagem de pessoas. Porque do Egito para Israel é só você subir para o norte. É um dia só de viagem você já chega em Israel. Tanto que hoje, se você vê no mapa moderno, só tem a faixa de Gaza, né, que separa Israel do Egito. Então é um território pequeno, que você pode percorrer num dia. Só que na história de Moisés, como nós temos na Bíblia, Deus fez Moisés e os hebreus errarem pelo deserto por 40 anos. Então eles pegaram um outro caminho, foram parar no Sinai, foram parar no deserto não sei de onde, até eles conseguirem chegar em Israel. Segundo a Bíblia, a justificativa é que Deus queria castigar aquela geração que fez o bezerro de ouro. Mas o fato é que ali não é rota para ninguém. E é muito difícil você imaginar Moisés transportando uma multidão de pessoas e animais num deserto árido que não tinha água nem alimento. Tanto que o povo reclamava, Deus tinha que mandar maná do céu, cordizes. E a Bíblia não esclarece o que os animais comiam, né? Porque animais também se alimentam. Se você for numa região desértica, provavelmente os animais morreriam. Como já aconteceu até no Brasil, em regiões áridas do Nordeste, por exemplo, dos animais morrerem por falta de água. Então é muito improvável essa história. Fora que as coisas que os hebreus fazem no Egito são coisas muito fantasiosas. Desde um bezerro de ouro, ou aquele altar, né, o tabernáculo que Moisés vai transportando para o povo. É muito improvável que isso seja uma história real. Por quê? Para você produzir algo, trabalhar com ouro, você tem que ter um forno. E esse forno tem que ter um combustível. Para você derreter o ouro, você tem que ter um combustível que consiga atingir a temperatura de 1053 graus, que é o ponto de fundição do ouro. No deserto, além de você não ter combustível, você tem que ter um combustível específico. Teve um rapaz que comentou no meu vídeo do Êxodo, que ele trabalha nessa área, ele falou que tem que usar carvão, porque nem madeira você consegue atingir esse grau de temperatura, que é muito alto. Então você imaginar que um povo foi escravizado, tem a liberdade, e vai cruzar um deserto seco, um deserto que eles não tinham nem água, que Moisés tinha que tirar água da rocha, tinham que pedir comida para Deus porque não tinham o que comer. Você imaginar que esse povo conseguiu fazer um forno, conseguiu um combustível no deserto para fundir o ouro a 1053 graus, para fazer coisas maravilhosas, desde um bezerro de ouro até um tabernáculo, uma arca da aliança no deserto, que ela era toda banhada a ouro por fora. Com todo respeito, pessoal, é muito improvável isso. Se a Bíblia ainda colocasse o caráter sobrenatural nessa história, tudo bem, teria um sentido espiritual. Não, foi Deus que ajudou, Ronaldo, lá. Deus mandou fogo do céu e fundiu o ouro. Mas nem isso os autores da Bíblia se preocuparam em colocar. Tanto que, vamos pegar a parte do bezerro de ouro, a troco de que Deus iria ajudar o povo a fazer um ídolo do Egito que Deus abominou. Também não faria o menor sentido. Então a gente vê que é uma história que pode ter sido construída posteriormente para tentar dar um caráter mais divino para a lei, para dar a entender para o povo hebreu que a lei foi criada por Deus, desde os 10 mandamentos até todo o código da Torá. Só que nós temos outros problemas também. O personagem Moisés, ele não é citado por quase nenhum dos profetas. Ele só é citado por profetas pós-Babilônia. E nenhum dos profetas desses pré-Babilônia, ele se refere à lei de Moisés, essa expressão que é comum hoje em dia. Não, porque o rei tem que seguir a lei de Moisés. Não tem. Pode ver Jeremias, Isaías, dentre outros, que eles só se referem à lei e não usam esse complemento lei de Moisés. Alguns até questionam ou contradizem a existência de Moisés, que nem, por exemplo, Amós. Amós fala assim, Amós 5:25. Acaso me ofereceste sacrifício nos 40 anos que esteve no deserto, ó Israel? Então Amós confirma que o povo teve um certo período de tempo, 40 anos no deserto, mas ele não fala de nenhum sacrifício. Lembrando que se Amós foi um profeta, aquilo que ele estava transmitindo era diretamente o pensamento de um Deus. Então Deus está falando claramente, ó, vocês não me ofereceram sacrifício nenhum. Aí como explica aquele bando de sacrifícios que Moisés faz no livro de Êxodo? Algum dos dois está errado aí. Ou o povo fez sacrifício e Amós não sabia, ou Amós está certo e a história de Moisés foi uma construção superior para forçar o povo a seguir a lei, criando um personagem fictício. Pode até ter tido um arquétipo, algum líder ixo que tirou o povo do Egito, mas aí criar esse personagem como se ele fosse um grande libertador, um grande servo de Deus, né, um grande legislador, para dar um caráter mais divino para a lei, para o povo seguir. Pô, essa lei foi de Moisés que deu, Moisés recebeu do próprio Deus. Então é uma hipótese bem plausível hoje em dia na exegese, tá bom?
Depois nós temos os profetas, né? Tem os escritos, né, no meio, mas os escritos são irrelevantes, né? São só livros sapiensais, né? Livros filosóficos, sabedoria, salmos, Eclesiastes, etc. Não são livros teológicos, né, no caso. Aí nós temos os profetas. Os profetas, quase todos eles existiram. Quase todos eles, tá? Porque nós temos dois profetas ali que não existiram, tá? O primeiro é o profeta Jonas. Esse livro também enfrentou resistência para entrar na Bíblia, tá? O profeta Jonas é inspirado na mitologia ali ugarítica, né, ali de epopeia de Gilgamesh e essas coisas. Porque diz aquela epopeia de Gilgamesh que o rei Gilgamesh, uma vez ele caiu no mar, ele foi engolido por um grande peixe, que seria uma divindade, que era o deus Dagon. Por isso que o sacerdote de Dagon usava aquele chapéu que tinha uma boca de peixe, assim. Vocês já devem ter visto ilustrações no Google. Então ali era uma divindade que estava castigando o Gilgamesh. Depois ele é libertado. Então essa história de Jonas engolido por um peixe é meramente uma adaptação de uma história dos povos vizinhos. Não vou nem falar a palavra pagão, porque tudo é pagão, né? E por que Jonas está na Bíblia? Jonas está na Bíblia por dois propósitos. Aliás, tem até mais de um propósito que a gente pode procurar, mas eu vou falar os dois principais propósitos que os sábios acharam bom deixar esse livro na Bíblia. Primeiro, era para mostrar que Deus não é Deus só de Israel. Porque na Bíblia os profetas só se dirigiam aos reis de Israel e às vezes algum rei vizinho, né? No oráculo contra as nações, contra a Babilônia, contra o Egito, contra a Síria, etc. Mas basicamente se concentrava só ali. Agora Jonas não. Jonas ele é mandado pregar diretamente a uma grande cidade chamada Nínive. Então o que o autor quer dizer é que Deus é Deus de todas as nações. Então ele também foi pregar para um rei e para uma cidade diferente, que não tinha nada a ver com os israelitas. E o segundo propósito do livro de Jonas é mostrar que Deus pode perdoar sem sacrifício de sangue. Que Deus é misericordioso bastante para conceder o perdão. Porque você vê ali que o povo de Nínive, quando recebe a palavra de Jonas, o povo jejua, ora, se veste de saco, lamenta, pede perdão para Deus. Aí Deus desiste de destruir aquela grande cidade. Então é isso que o autor quer mostrar. Às vezes o coração misericordioso, ele pode conseguir mais o perdão de Deus do que sacrifícios e holocaustos. Esse é o objetivo do livro, é transmitir uma mensagem por trás daquela história sem H de Jonas. O outro profeta que não é real é Daniel. Já expliquei aqui 500 vezes para vocês, tem até um vídeo explicando por que Daniel não é profeta, mas o livro de Daniel se divide em duas partes. Os primeiros 7 capítulos são a história de Daniel. Ele é baseado num personagem real que houve na Babilônia chamado Daniel. E tinha lá os contos de Daniel. E esses contos de Daniel foram adaptados, misturados um pouco com a história de José do Egito, que a gente vê que é praticamente a mesma história. É um jovem hebreu numa terra estrangeira, que é preso inocentemente. Aí ele adivinha os sonhos do rei. Depois ele vira o governador de toda a região, abaixo só do próprio rei. Depois ele sofre uma injustiça. Depois ele consegue dar a volta por cima. É basicamente a mesma história. Mas baseado nesse arquétipo, que é um tal de Daniel, que existia na Babilônia e é mencionado por Ezequiel, tá? Daniel, que era um justo. E a outra parte do livro, do capítulo 8 em diante de Daniel, são as chamadas profecias de Daniel. Só que as profecias de Daniel, elas foram escritas depois dos acontecimentos. Esse livro é um livro que é considerado estilo apocalíptico. Eu já fiz um vídeo explicando para vocês o que é quando o autor escreve para uma comunidade oprimida, transmitindo uma mensagem de esperança. Olha, não se preocupe, vai dar tudo certo, a gente vai sair dessa, a gente vai sair vitorioso. É basicamente isso o estilo apocalíptico. Ali, no caso, eles estavam sendo oprimidos pelos helênicos, por Antíoco Epífanes. E aí o povo está com medo de morrer por causa das crueldades. Inclusive eu mostrei para vocês no vídeo de Macabeus. Aí o autor está dando a entender que aquele rei iria ser destruído. Não se preocupe, esse rei vai ser destruído e a gente vai ter a vitória em breve. Só que o livro foi concluído depois da vitória dos Macabeus, pouco antes da morte de Antíoco Epífanes. Então a gente sabe que o livro não é profético e nem foi escrito na época da Babilônia, como a maioria dos cristãos pensam. O livro tem erros históricos, geográficos e uma grande ignorância acerca da Babilônia antiga. Por exemplo, o livro de Daniel, eles mostram Nabucodonosor malvado, louco, que bota Daniel na cova dos leões, bota os outros jovens naquela fornalha ardente, etc. e tal. É assim que o livro de Daniel retrata Nabucodonosor. Só que os outros livros da Bíblia contemporâneos a Nabucodonosor, eles retratam ele com prestígio, como se fosse o próprio Deus que tivesse levantado Nabucodonosor para vir em juízo contra o seu povo. Então não bate essas duas narrativas. E também não bate com a história secular. Então, quando o autor está falando ali de Nabucodonosor, na verdade ele está se referindo a Antíoco Epífanes. Ele só está travestindo Antíoco Epífanes de Nabucodonosor para não ser perseguido. Se alguém pegasse ele, algum soldado, ele ia falar, não, isso aqui são histórias do meu povo, lá do rei da Babilônia. Mas na verdade era do rei da Grécia que ele estava falando, o rei dos helênicos, Antíoco Epífanes. Tá? Então esses dois personagens não são considerados reais. Inclusive o judaísmo não tem Daniel como profeta e nem Jonas, tá? Ele só tem Jonas de uma forma simbólica, tá? Pelo menos a maioria, né? Eu não sei se tem correntes do judaísmo que aceitam Jonas, mas
A maioria sabe que Daniel não é profeta e a maioria sabe que Jonas é só uma lenda, tá? Agora, no Novo Testamento já é mais complicado, porque o Novo Testamento é uma construção que ela mistura personagens reais com personagens que não existiram. Por exemplo, você vê Jesus sendo julgado por Pilatos. Pilatos existiu. Nós temos escritos que falam de Pilatos. Herodes também existiu. Inclusive Suetônio fala de Herodes na vida dos 12 Césares. Flávio Josefo cita Herodes. E vários outros historiadores da época citaram Herodes. Nenhum citou Jesus. É o mesmo que você criar uma história assim, por exemplo, que nem uma vez a Marvel, ela lançou um gibi. Não sei se foi a Marvel ou a DC, foi a DC. Onde o Barack Obama estava conversando com o Super-Homem. O Barack Obama existe. O Super-Homem não. É a mesma coisa. Você cria um personagem fictício, você mistura ele com personagens reais, aí você induz as pessoas a acreditar que aquele personagem é real, porque os outros personagens em volta também são reais. Então gera essa confusãozinha aí. Quem que é real no Novo Testamento? Alguns são. João Batista existiu, Herodes, etc. Inclusive Herodes, né, é até engraçado que Herodes é retratado pelos historiadores como um monstro, né? Pilatos também. Eu fiz um vídeo até para membros uma vez que eu mostrei que Pilatos matou família, irmão, cunhada, botou o terror lá na Judéia e foi até afastado por isso, né, que ele chegou a fazer um genocídio. Já o Novo Testamento retrata Pilatos como um homem bom, que lava as mãos e que não quer de jeito nenhum crucificar Jesus porque não viu culpa em Jesus. Na verdade, o Pilatos, da história real, ele não ia se importar nem um pouco com um judeu, ainda mais um judeu que era chamado Rei dos Judeus, que poderia ser uma ameaça para Roma. Ele ia mandar para a cruz e ponto. Crucifica logo esse judeu e pronto. Já o do Novo Testamento retrata um Herodes mais bonzinho. Só aí a gente percebe que ele não é uma história real. Paulo, pessoal, a gente sempre aprendeu em teologia que haviam 3 Paulos diferentes. Né, que algumas cartas seriam autênticas de Paulo e outras não. Seriam de 2 autores diferentes, escrevendo pseudo-epígrafes em nome de Paulo. Para essas cartas serem aceitas na comunidade. Então tem até uma tabelinha que existe por aí, vocês podem ver no Google, tá? Mas o fato é, nós já identificamos 3 autores diferentes das epístolas e possivelmente um 4º, segundo alguns exegetas. Porque nós vemos discrepância nas epístolas de Paulo. Por exemplo, em Romanos, Paulo fala assim: toda alma esteja sujeita aos principados e potestades, que as autoridades, né? Porque não há autoridade que não venha de Deus. Quando chega lá em Colossenses, Paulo fala assim: nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados e autoridades. É a mesma palavra, sabia? No grego. Ué, se a gente tem que ser submissa às autoridades, ou temos que combater as autoridades? E ali os cristãos pensam que são demônios, né? Mas não são demônios, são as autoridades humanas. Então a gente percebe que não é o mesmo autor, que a filosofia, a teologia por trás são diferentes. Tá? Uma das hipóteses que eu já abordei aqui no canal, muito antiga até, é de que um dos Paulos pudesse ser Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana era um milagreiro, era um tipo de Messias do primeiro século, muito parecido com Jesus, inclusive. Eu tenho um vídeo mostrando as comparações. Ele nasceu de uma virgem, era um sábio, já ensinava os sábios com 12 anos de idade. Aí ele cresceu, fazia curas e milagres, e curava todo mundo. Tanto que Apolônio foi descrito pelo historiador Plutarco, e já foi encontrado 17 bustos de Apolônio. Aqueles bustos romanos que mostram a pessoa assim. 17. De Jesus nunca foi encontrado nenhum. Diz que imperadores se consultavam com Apolônio, e diz que haviam templos dedicados a ele, segundo a arqueologia. E a história de Apolônio, em alguns pontos, ela converge também com a história de Paulo, de Tarso. Apolônio fazia viagens pelos mesmos lugares que Paulo fazia. O nome deles é o mesmo, né? Que Paulo e Apolônio seria o mesmo nome, só que um em latim e o outro em grego. Eles têm experiências parecidas nas suas viagens, né? Desde naufrágio, prisões, etc. E como eles passaram na mesma época, nos mesmos lugares, é estranho que um não mencione o outro. Daria até para fazer um vídeo à parte disso, por causa daqueles shorts que eu fiz sobre Apolo, né? Que eu falei, será que aquele Apolo que Paulo menciona não seria o Apolônio de Tiana? É uma hipótese. Já outros acham, pessoal, que... inclusive, mais um detalhe interessante. Tem uma enciclopédia antiga, católica, eu acho que é a Enciclopédia dos Padres, se eu não estou enganado, que lá está escrito sobre a Apolônio, que fala assim: o bispo de Latrão, conhecido como Boca de Porco, eu acho que é isso, pegou os escritos de Apolônio de Tiana, redirecionou e colocou como se fossem escritos de Paulo. Então nós temos uma informação antiga que dá a entender que boa parte das epístolas de Paulo eram desse Apolônio de Tiana. Outra hipótese que é muito analisada hoje em dia por exegetas e teólogos é que Paulo não tenha existido nenhum. Que ele tenha sido só uma construção literária para poder convencer um público não judeu, mas gentil, de que Jesus era o Messias, para tentar aumentar aquela seita que estava surgindo, né, vamos dizer assim, e tentar espalhar para todo mundo. Então tem também a hipótese do Paulo não ser um personagem real, ser um personagem criado, tá? Mas a história de Paulo mesmo, do que nós temos na Bíblia, é tão confusa que nós vamos encontrar um leque de variedades.
Por exemplo, eu tenho um livro que eu li, que o autor argumenta que Paulo nem seria de Tarso, na Sicília. Que na verdade ele seria Paulo do Sexto, que a palavra Tarso, eu acho que em latim, se eu não estou enganado, eu não sei se é grego ou latim, ela também significa cesto. E como Paulo fabricava cestos, né, e tendas, que era a profissão dele, então talvez ele fosse o Paulo do Sexto. Tanto que ele foi descido pela cidade, lá do muro, né, sobre o rei Aretas, num cesto. Então alguns acham que ele não era de Tarso, na Sicília, mas só que tem um versículo numa epístola que ele fala claramente que é. Outro problema nas cartas de Paulo também é o exagero de adições posteriores que tem. Para você ler uma carta de Paulo, você tem que ver que cada versículo que você está lendo ali, a cada 10, pelo menos um é inserido por um pai da igreja. Ela é cheia de adições. Então você não tem uma epístola 100% autêntica de Paulo, original, que não tenha tido acréscimos de pai da igreja. Até para harmonizar com outros livros, para as pessoas não perceberem que eram autores diferentes, etc, etc, etc. E o João do Apocalipse também é outro personagem confuso, né? A igreja entende que seria o João dos apóstolos, mas isso aí não é provável não, até porque o autor é bem diferente do autor do Evangelho e das epístolas. O fato é que ele é conhecido como João de Patmos, né? Provavelmente existiu, escreveu, e escrever Apocalipse na época era comum, tinha vários, Apocalipse de Adão, de Baruque, de Pedro, isso era muito comum na época, só o da Bíblia que entrou, né, o de João. E esse livro continua sendo um enigma, né, pessoal, porque o Apocalipse, ele é cheio de duplicatas e simbolismo. Alguns acham até que ele foi escrito por 2 autores diferentes, já outros acham que ele foi escrito pelo mesmo autor, mas em épocas diferentes, porque as duplicatas ali são evidentes. Tem histórias que começam num capítulo e terminam na outra. Que nem, por exemplo, ele fala da mulher e da besta no capítulo 12 e ele só retoma o assunto no capítulo 17, quando ele vê uma mulher sentada sobre a besta. Mas o fato é que é só um livro simbólico, como era comum naquela época. Apocalipse fervia naquela época. Vocês podem pesquisar aí nos apócrifos, que vocês vão achar vários apocalipse. Então, resumindo, nós temos ali os patriarcas como os personagens reais, os profetas, exceto 2, e os autores dos livros sábios, né? Davi, só que Davi não é o único autor dos Salmos, tá? Na verdade ele escreveu um certo número, que eu não vou lembrar de cabeça, mas os Salmos ele abrange um período de 1000 anos, os Salmos. E para finalizar o vídeo, pessoal, mesmo os personagens que são reais ali na Bíblia, eles têm suas histórias floreadas, não só em duplicatas, que eu falei de Abraão, Moisés, mas eles têm histórias exageradas, floreadas. O que é floreia? Quando você exagera uma história para você dar um senso de identidade para um povo, um senso de nacionalismo. Então você cria uma história cada vez mais fantástica em torno de um acontecimento real, e aí você cria uma lenda. Só que a lenda não é real, é só o floreio do autor. Que nem, por exemplo, a Bíblia fala que Davi matou um gigante. Davi era só um garoto e foi lá com uma pedra e matou um gigante. Isso é meio impossível, né, pessoal? Então a gente vê que ali é um exagero, que é para mostrar Davi como um rei heróico, um rei que matava leões e ursos com as próprias mãos. Que também é impossível, né, pessoal? É que isso é comum entre os povos. Se você pegar a história do Brasil, por exemplo, o grito do Ipiranga, não foi daquela forma heróica como é retratado nos quadros. Dom Pedro, um cavalo branco com a espada erguida. Na verdade, ele estava arriando na beira do rio. Chegou o mensageiro. Ele nem deu muita importância. Falou, quando eu chegar no Rio de Janeiro, eu resolvo isso daí. Nem teve aquele grito do Ipiranga. Independência, morte. Isso é floreio. Dom Pedro II, tem um quadro dele famoso, dele vestido militarmente com a espada, lutando na Guerra do Paraguai. Dom Pedro II nunca foi para o Paraguai. Ele não chegou nem perto. Aquilo era para despertar no povo aquele senso de nacionalismo e de um herói nacional, né? Um líder guerreiro que está conduzindo o povo. Ah, Dom Pedro é bravo. Ele foi pessoalmente lá combater com os paraguaios pelo nosso povo. Isso são floreios que é comum em todos os povos, pessoal. O rei Gilgamesh, por exemplo, da epopeia de Gilgamesh, ele viveu 10 mil anos. É tipo a música do Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos. Ele é o único que pode cantar essa música. Mas claro que seres humanos não vivem 10 mil anos. Aquilo eram exageros da época, para dar a entender que ele era tão antigo que ele tinha 10 mil anos de idade. E a mesma coisa acontece com esses personagens da Bíblia. Oh, Salomão tinha 700 esposas. O maior faraó do Egito que teve mais esposa teve 200. E foi registrado. Já Salomão, que não tem nem sequer um registro fora da Bíblia, como é que ele tinha tantas mulheres assim, superando até o faraó do Egito? Vocês estão notando? São floreios, pessoal. É até humanamente impossível uma pessoa ter 700 esposas. Por mais que seja o rei, o fodão e tudo mais, isso é humanamente impossível. Ainda mais numa sociedade antiga, da Era do Bronze, uma sociedade relativamente menor, onde a expectativa de vida era menor do que hoje em dia. Isso é meramente floreios da história. Então esses personagens que você vê que são reais, a maioria deles tem uma história floreada. Não são histórias exatamente literais ou reais. Aí você tem que separar o arquétipo, que originou a história, da lenda que se criou a partir do arquétipo. Aí vai ter que usar raciocínio lógico, pesquisas da época, essas coisas, para você ver se realmente é possível ou não. Por exemplo, alguém falou de Salomão? Algum outro rei? Algum outro rei mencionou Davi? Tem uma pedra só, que acho que é Moabita, que menciona Davi. Beleza, mas menciona os grandes feitos dele?
como lutar com ursos e leões, ou, por exemplo, derrotar um gigante, aí a gente entra no campo um pouco da mitologia, né, pessoal? Aí é o floreio do povo, que é comum em todos os povos, tá? É que nem aquele ditado, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então é basicamente isso, tá? Se gostou do vídeo, pessoal, não vou nem ficar com aquele blá 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 de sempre. Você já sabe, dê engajamento, like, comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos, que isso já vai estar ajudando bastante o canal, tá bom? Obrigado a todo mundo aí que assistiu, paz a todos.